Então, boa noite mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas a todos e a todas. Nós estamos aqui para mais um Pergunte ao Físico, com uma participação muito especial do professor Pedro Vieira. Ele vai falar hoje sobre campos e partículas. O professor Pedro, ele é professor e pesquisador do ICTP Safer e do Perimeter Institute. E a área de pesquisa dele é teoria de campos. Professor Pedro, pode começar. Ora, obrigado, Cíntia. Obrigado pelo convite. Eu não estou a conseguir partilhar a tela, deixa lá ver. Então, eu vou aproveitar, então, só, Cíntia, duas coisas antes do Pedro começar. Avisar que a ideia desse Pergunte ao Físico é a gente aproximar os professores do pesquisador. Então, a gente faz aqui no Zoom, que é justamente para vocês poderem abrir os microfones, fazer a pergunta diretamente para o Pedro. E aí, como vai funcionar? Ele apresenta a apresentação dele, uma meia hora, e aí depois a gente abre para as perguntas, mas a ideia é que vocês façam as perguntas diretamente para ele. E também a Cíntia vai colocar depois no final um formulário para quem estiver aqui preencher e receber os certificados depois de participação nessa atividade. Obrigada, Ana. Acho que eu estou tão acostumada a fazer as apresentações que eu acho que já conheço todo mundo e todo mundo já sabe como funciona. Agora sim, Pedro. Desculpa interromper. Nada, então vamos lá, então. Esta sessão é bastante interessante. Eu já participei várias vezes e gostei muito de participar fisicamente. E o mais interessante, como a Cíntia e a Ana falaram, é poder responder a perguntas que tenham, em geral, sobre física teórica. Mas o formato parece que a ideia era eu falar um pouquinho, aproveitar e falar de algo que pudesse ser relevante para falar na sala de aula sobre física moderna, e depois abriríamos para as perguntas, que pode ser sobre o tema ou pode ser sobre outra coisa. E eu gostava de falar sobre um exemplo desta relação entre teoria de campos e partículas. Porque provavelmente todos ouvimos, e os próprios alunos ouvem por vezes dizer que os campos, as partículas são as flutuações do campo, são as excitações do campo. Existem os campos e depois existem as partículas. E os campos são mais fundamentais e depois há as partículas que são pequenas flutuações desses campos. Então o bosão de Higgs seria uma partícula. O campo eletromagnético é um campo. E então existem os campos e existem as partículas. E existe supostamente uma relação entre os dois, mas que por vezes é algo um pouco abstrato e algo muito vago. Falar um pouquinho sobre isso. Estão a ouvir? Conseguem ouvir-me bem? Desculpa. Está ouvindo, sim. Ok. Então, o que é uma partícula? Aqui embaixo, uma partícula é um pontinho. Ok, pronto. Tá bom. Okay. Então aqui está um desenho de uma partícula. Okay? E o que faz a partícula anda. Então a partícula pode vir assim numa linha e pode andar, e passado um pouco a partícula está aqui. Então começa aqui num tempo e está aqui no outro tempo. Okay? Então isto é o que a partícula faz. Ela anda com uma dada velocidade e isso aqui é uma partícula. E um campo? Qual é a forma de explicar mais simples? O que é um campo? Uma partícula, um pontinho com uma dada energia, uma dada velocidade. E o que é um campo? Um campo, em geral, a forma mais simples de pensar, um campo é só um mapa. Deixa-me explicar o que é que isto significa. É um mapa que, dado... É um mapa, o que significa um mapa? Significa, é como uma função. Uma função é o caso mais simples de um campo. O que é uma função? Se eu pensar numa função, o que é uma função? Então eu tenho, por exemplo, o dia e quantos casos de Covid é que há à medida do dia. Então, neste caso, a função é um mapa mais simples possível. Faz um mapa de um valor aqui, que pode ser, como eu disse, o dia. Aqui seria um valor dimensional. E envia cada valor dimensional para o número de casos, o número de pessoas infectadas, ou qualquer coisa. Aqui um valor qualquer, que é um valor também, então também seria dimensional. Ok, neste caso é o caso mais simples de um mapa, uma função de uma variável. Pega num número, dá um número. Pega noutro número, dá outro número. Mas quando pensamos em mapas que vão de uma dimensão para uma dimensão,
A coisa mais óbvia é, não tem de ser uma dimensão para uma dimensão. Pode ser mais dimensões para mais dimensões. Uma dimensão para uma dimensão é só o caso mais simples. Por exemplo, o campo pode ser qual é a temperatura em cada ponto da Terra. Eu posso ter a Terra, está aqui uma esfera, né? E quero saber qual a temperatura num ponto da Terra, qual a temperatura no outro ponto da Terra, qual a temperatura no outro ponto da Terra. Ora, um ponto aqui na superfície da Terra é parametrizado, é dado por uma latitude e uma altitude, não é? Portanto, eu tenho duas dimensões que dizem onde estou na Terra, e depois tenho a temperatura, que é um número, então seria um mapa de duas dimensões para uma dimensão. Seria um exemplo de um campo. É um campo que em cada ponto da Terra existe um valor que é a temperatura. Esse valor pode ter qualquer valor da temperatura, é uma dimensão da temperatura. Outro exemplo pode ser, em vez da temperatura, pode ser em cada ponto da Terra, pode haver um dado campo eletromagnético, por exemplo, um dado campo elétrico, que tem agora três direções, X, Y e Z. E em cada ponto da esfera, em cada ponto da Terra, tenho um vetorzinho diferente. Certo? E então, nesse caso, dizíamos que é outro campo, o campo eletromagnético. Este seria o campo temperatura. E o campo elétrico, neste caso, nós dizíamos que era um mapa que quantas dimensões vai no fim? 3 dimensões no fim. As três componentes do vetor. A X, a Y e a Z. E quantas dimensões começa? Depende, como quisermos pensar. Podemos pensar, por exemplo, se estamos a falar na Terra, seria duas dimensões, certo? A latitude, estou habituado em inglês, latitude e altitude. Mas se dissermos que quando o tempo vai passando, os vetores vão mudando, não é? O sinal de rádio e de micro-ondas e tudo mais está a mudar, também dependeria do tempo. Então, mais uma dimensão, que seria o tempo. E então, seria um mapa de 3 dimensões, 2 mais 1, 3, para 3 dimensões. Então, isto são campos. Campos são só mapas, há muitos campos, campos elétricos, temperatura, tudo mais, que descrevem estes mapas. Podem ser, se fosse em 3 dimensões, mais tempo, seria 4 dimensões, para os campos elétricos em 3 dimensões. Ou 2 dimensões para um valor, se for temperatura, ou uma função, uma dimensão para uma dimensão, e são os campos. E há muitos exemplos de campos. Pode ser, por exemplo, num rio também, a velocidade das partículas da água em cada ponto do rio. E aí tenho um ponto que diz onde estou no rio e depois o resultado final, que é a velocidade da água naquele ponto do rio. Então aí seria outro mapa, 3 dimensões, se eu estudar a profundidade em 3 dimensões o rio, para 3 dimensões, que seria a velocidade da água nesse ponto. Então, isto são campos, são mapas, e partículas, mais simples de entender, são como pequenas bolinhas que têm uma dada energia e uma dada velocidade, ou momento, e é que se deslocam. E depois existe uma relação entre os dois. Existe a ideia que a teoria de campos é a teoria que estuda as partículas. E então estas duas coisas parecem tão diferentes. Temos os campos aqui, e aqui temos o mundo das partículas, e existe então esta relação entre os dois, que era o que eu gostaria então de passar uns minutos a falar de onde vem essa relação e como podemos entender essa relação num exemplo mais simples possível. Há tantos campos, há campos que são super complicados de descrever, como a velocidade da água no meio de uma turbulência. É super complicado. É um dos grandes problemas em aberto da física, estudar esse campo. E tem outros campos que são fáceis de descrever, como uma função. Então, qual é o campo mais simples em que podemos entender esta relação e começar a ver que
Eu começo com um campo e agora começo a ver partículas aqui a andar de um lado para o outro. Então era isso que eu gostava de falar um pouquinho mais. Mas não sei, antes de continuar, não sei se há alguma pergunta, se há alguma coisa que eu expliquei aqui usando alguma terminologia não convencional, não sei. Ou se por enquanto está tudo claro. Está claro? Por enquanto? Alguém tem alguma pergunta? Ou quer aproveitar para fazer alguma pergunta? Por enquanto não apareceu nada, Pedro. Nem que sim, nem que não. Ok. Então... Tá tudo claro. Tudo, ok. Então, o campo que eu gostava de usar como exemplo, que eu acho que é um exemplo bem bonito que a maioria das pessoas não conhece, é um exemplo baseado num cinto. Então, um cinto, eu tenho aqui um cinto das calças, é um exemplo muito bom para estudar um campo. Então, deixem-me explicar um pouquinho o que é que eu quero dizer com isto. Como é um exemplo simples que podemos usar como um campo e que tem relevância na realidade para a física teórica. Então, vamos desenhar um cinto. Então, um cinto, o que é que vamos desenhar? Vamos desenhar assim o cinto, que está assim aqui, é só um retângulozinho comprido. Está aqui. E eu estou a agarrar o cinto, tenho aqui a minha mão. Então, estou a agarrar e o cinto está a apontar para cima porque eu estou a agarrar aqui. E também agarro aqui. E então ele também está a apontar para cima aqui. Ok? Então, o que eu estou com o cinto está assim esticado para cima. Porque eu agarro nas duas pontas. Eu podia virar e agora já não está esticado para cima. Mas eu agarrei para cima e agora está para cima em todos os pontos. Ora, então o que é que significa? Significa que ele está para cima, está para cima, está para cima, está para cima em todo lado, certo? Em todo lado está para cima. Então, se eu olhar aqui deste lado, certo? O que é que eu vejo? Vamos desenhar aqui assim em 3 dimensões. Vamos desenhar este eixo é o eixo dos Z's, este eixo aqui é o eixo onde está o cinto, seria o eixo do X, e aqui a direção aqui que sairia do ecrã, da tela, seria o eixo dos Y. Okay? E agora, podemos dizer que se o cinto estivesse não assim vertical, mas se estivesse inclinado, faria um ângulo com o eixo dos T's. Certo? Então, se o cinto estivesse assim inclinado para aqui, assim saindo da tela, nesta direção, agora faria aqui um ângulo, podemos chamar φ. Okay? E então, o que é que eu tenho? Tenho que, se eu quiser dizer onde está o cinto, o que eu vou dizer é o φ, este ângulo, é igual a 0. Vou dizer, não há, o ângulo está a 0, né? Está fechou este ângulo, não há ângulo nenhum aqui, está a apontar para cima. Mas repara, isso é o cinto como se fosse um objeto rígido, mas o cinto não é um objeto rígido, certo? O cinto é um objeto maleável. Então, eu estou a dizer que ele está a 0 em todos os pontos. Está a 0 aqui no início, aqui, em todo o lado do cinto. Né? Se eu tivesse 3 mãos, podia apontar com a mão do meio para dizer. Em todos os pontos está para cima. Então, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que o ângulo vai ser igual a 0, mas não é um ângulo só. Em cada posiçãozinha, em cada posição aqui, eu vou dizer que o ângulo é 0. Então, é um campo que depende de x. Onde é que eu estou? Desde a minha mão esquerda até a minha mão direita, há vários x, em todos eles o cinto está a apontar para cima. Ok? E eu podia até dizer que é um campo que eu estou parado, tipo uma estátua, então também depende do tempo. Tipo, agora o cinto está todo para cima. Passado 1 minuto eu posso inclinar e agora começa a mudar. Então, automaticamente, este ângulo do cinto é um campo. Depende de onde eu estou, aqui pode ser a origem, e depois aqui, como eu disse, é o eixo do x, depende de onde eu estou, aqui podia ser um dado x. Neste momento está a apontar para cima, o ângulo é 0. Mas se calhar daqui a 1 minuto inclinou e agora o ângulo já não é 0, dá um ângulo maior do que 0. Então, isto é um exemplo de um campo. Podemos chamar o campo do cinto, em vez de ser o campo elétrico ou o campo da temperatura, é o campo ângulo do cinto, ou campo cinto, não sei, qualquer coisa assim.
E é um campo, mas é um campo mais simples, só depende, não é, começa a ser interessante, depende de x, o x é o nosso espaço, e depende de t, e t é o nosso tempo. Então é mais simples que o espaço normal. Normalmente nós usamos várias dimensões para dizer onde estamos no espaço, não é? 3 dimensões, ou 2 dimensões, se estivermos numa superfície. Aqui só uma. É mais fácil. É mais fácil, é um exemplo mais simples do que o exemplo normal. Certo? No exemplo que eu tinha dito do campo elétrico na Terra, eu tinha de especificar a posição, que eram 2 coordenadas e não uma, o tempo, e depois tinha de dar um vetor 3-dimensional. Certo? Aqui muito mais simples. É só especificar um número, que é a posição, um tempo, e depois dá um ângulo, que é uma dimensão. Então, tudo bem. É um mapa, um campo mais simples, que vai de 2 dimensões, uma de espaço mais uma de tempo, para uma dimensão, que é o ângulo. Então, isso é um campo. Okay? Alguma pergunta aqui? Sobre este começo. Então, aqui começamos com o campo, e começamos com o campo só tudo para cima. Assim, tudo bem simples. Assim, o campo não está nada especial, só está tudo a apontar para cima. E agora o que é que podemos fazer com o cinto? O que é que fazemos com o cinto? Se temos um cinto, o que é que podemos começar a fazer? Começamos a mexer o cinto. Então a coisa mais simples que podemos fazer é, por exemplo, torcer o cinto. Certo? Estão a ver na imagem? Eu estou a pegar no cinto e torci o cinto. Vamos desenhar então o torcer do cinto e ver o que está a acontecer aqui. Eu começo com o cinto e ele está todo a apontar para cima. E agora eu vou chegar aqui e vou torcer o cinto. Vou fazer assim e vou desenhar isto. Okay? Então vou desenhar isto. Deixa-me olhar para a imagem para ver como é que fica, para eu conseguir desenhar igual. Portanto, a linha de cima passa ali para baixo. Okay? Então desenho assim. Esta passa para aqui para baixo. Okay? Torce assim. E agora o cinto torceu. Okay? E depois continuo, e depois agarro aqui de novo e fixo de novo aqui a apontar para cima. E aqui agarrei e está a apontar para cima o cinto. Okay? Agora tenho um cinto em que tem ali torceu ali, não é? Acontece por vezes, a gente veste o cinto e repara que torceu ali no meio e ficou uma parte mal colocada. Certo? Então agora temos o cinto. Qual é o campo agora neste cinto? Começa a apontar para cima, certo? Está a apontar para cima, está a apontar para cima, está a apontar para cima, mas aqui começa a apontar nesta direção. Aqui o ângulo φ já não é 0 neste ponto. E depois aqui está a apontar mais inclinado ainda, certo? Aqui fica um ângulo maior ainda, um φ maior ainda. Depois vai rodando, 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 até que a certa altura, aqui o cinto está a apontar para baixo. Rodou uma vez e agora ficou a apontar para baixo. Ora, eu até podia ter rodado 2 vezes. Podia ter voltado a rodar para cima. Mas tudo bem, vamos fazer só uma vez. Ora, todo para baixo ou todo para cima tem algo, tem algo diferente de quando começa para baixo e acaba para cima. O cinto gosta de estar todo para cima ou todo para baixo. Gosta em que sentido? Se eu esticar assim, porquê que o cinto aqui no meio está esticado? Porquê que não está todo torto? E porquê que não começa a rodar várias vezes e a entorcer todo? Porquê que fica esticado e a apontar para cima? Porque essa é a configuração de energia mínima. É o que tem, é o estado com menos energia, é o mais fácil do sistema chegar. Certo? Então, os nossos sistemas físicos gostam de ir sempre para o estado de energia mínima. Se eles podem, vão para a energia mínima. Então, não querem começar a torcer e assim, porque isso custa energia. Então, nós dizemos que este estado em que estamos no zero, se usássemos linguagem de física de partículas, dizíamos que este é o estado de energia mínima, é o estado que nós chamamos o vácuo. É mínimo, é o mínimo de energia. É só palavras isto. Okay? É só mas é o que nós chamaríamos.
agora aqui, o que é que tínhamos aqui? Se nós fôssemos desenhar aqui o campo, temos o nosso campo à medida que nos vamos deslocando ao longo do campo. Qual é o valor do campo? No início, começa em 0. Começa em 0, 0, vamos desenhar aqui com outro amarelo. Começa o campo 0 e depois, quando chega nesta parte aqui, em que eu torço o cinto, certo? O que é que aconteceu? O ângulo aumentou e passou para 180 graus. Aqui. Certo? Rodou para 180 graus. Então aqui nós pomos 180 graus, ou π, se preferirem em radianos. Não sei como é que é mais comum usar. Então o que é que eu tenho agora? Tenho aqui o ângulo é 0 e aqui o ângulo φ é π, ou 180 graus. Ok? E no meio, então, o que é que acontece? Estar tudo para cima ou tudo para baixo custa a mesma energia, é igual. É como se fosse um vácuo e tudo para baixo também é bom. Também está esticadinho, também está numa configuração bem relaxada com a energia mínima. Então, tudo para cima é bom deste ponto de vista de energia. Tudo para baixo também é bom do ponto de vista de energia. Então, em linguagem de partículas, o que dizemos é que aqui estamos no vácuo, na energia mínima. Aqui também estamos no vácuo. Também. Mas aqui não. Aqui no meio não. Aqui no meio tivemos de passar de 0 para π. Ali no meio está concentrada alguma energia. Ora, se eu tiver um cinto, agora, eu posso então olhar para este cinto, e como eu disse, tem um cinto bem comprido, né? Que depois aqui torceu o cinto, então está aqui bem esticadinho para cima, para cima, para cima, e depois aqui virou, rodou, e passou aqui para o outro lado. E aqui no fim acaba de novo para cima. Mas se eu olhar bem de longe, se for um cinto enorme, e eu agora afasto-me e olho bem de longe, o que é que eu vejo? Vejo, nem reparo que é um cinto, parece uma linha. Ok? E o que é que eu vejo? Vejo que há aqui um acumular de energia. Aqui é onde está a energia. Certo? A energia está lá, o resto está no vácuo. Concordam? Está tudo na energia mínima, antes e depois, menos ali no meio, que houve uma transição e está ali a energia, está ali o custo da energia, de torcer o cinto. Concordam? E o que é que pode acontecer a esta energia? Vamos ver o que acontece a esta energia. Imaginem que eu estou aqui num tempo t igual a 0. O que pode acontecer a seguir? Reparem, é a nossa experiência quando colocamos o cinto e não colocamos o cinto bem, mas fazemos torcemos uma vez o cinto e já está colocado. Não dá para desfazer. Certo? Não dá para desfazer, porque está feito. Eu torci, o que posso fazer é, está esticado aqui, está torcido ali, posso mover para este lado e mover onde está torcido para o lado. Eu posso pegar e ir alisando aqui e empurrar esta deformação para aqui e colocar aqui. Que é como quando fazemos nas calças, que vamos empurrando nas calças e mover e alisando até empurrar para o outro lado. Concordam? É claro? Se estiver assim torcido, né? Se está torcido aqui, o que eu posso fazer é mover onde está torcido, ir empurrando e fica torcido aqui. Mas não dá para distorcer, porque começa em 0 e vai para 180. O que eu posso fazer aqui é, em vez de começar em 0 e ir para 180 aqui, vai de 0 para 180, posso dizer que passa a ir aqui e passa a mudar aqui. Então, em vez de ser aqui que acontece a transição, em t igual a 0, passa a ser aqui que acontece. Num t maior que 0. Então, significava que eu começava aqui com t igual a 0
e passado um pouco tinha aqui, noutro tempo, t maior que 0, estava aqui a energia. O que é que aconteceu? O que é que temos aqui? Temos um vácuo, temos uma energiazinha que se está a mover. Isso é uma partícula. Então, o que temos aqui, isto aqui, é uma partícula. Com acento. A Ana chamou-me a atenção, que eu não sei escrever. Então, o cinto dá um exemplo em que o cinto é um campo, esta deformação do cinto cria ali uma energia, é uma partícula. E ela pode mover-se para um lado e para o outro, e acabou. É a vida dessa partícula. Ela anda para um lado ou anda para o outro, porque o cinto é muito simples, é só uma dimensão. Então está aqui a relação entre o campo, φ, que descreve o ângulo do cinto, e a partícula, que é uma excitação de energia que está aqui e que se moveu para aqui. Exatamente como eu no início disse, o que é uma partícula é um pontinho que começa num ponto e depois vem para outro ponto. Okay? Então, este é um exemplo, o exemplo do cinto, que dá para explicar, que é um exemplo em que nós vemos muito facilmente a relação entre um campo e, ao torcer, fica ali onde o cinto torceu, fica uma partícula. Mas então eu gostava de parar aqui e perguntar se há alguma pergunta para eu continuar a explicar o que pode acontecer agora quando colocamos mais partículas. Porque na realidade podemos fazer coisas bastante interessantes. Mas acho que é uma boa altura para parar aqui e perguntar se há alguma pergunta com este exemplo. Boa noite, professor e aos demais. Eu tenho uma pergunta, se for possível. Sim, claro. O senhor falou em que a energia é criada a partir da perturbação do meio, da alteração do meio, do campo, é isso? Exato. Então, o campo é como se, quando o campo está todo para cima, não custa energia. Quando torce, né, é como uma mola. Quando uma mola está apertada, né, tem lá a energia potencial da mola. Aqui é parecido com a mola. Temos o cinto que quer estar esticado, não é? Tem várias fibras a ligar ao cinto. E quando a gente torce o cinto, custa ali uma energia. Né? Tanto que eu, se torcer e largar, ele volta à posição inicial. É mesmo como uma mola, né? Quando eu puxo e largo a mola e ela... É igual. O cinto também eu torço, largo e dá. Então está aí a energia. Então, porquê que a partícula não desaparece só? Porque não pode. Porque eu comecei em 0, rodei e agarrei. Se eu largar, tudo bem, aí pode. A partícula pode ir até à ponta do cinto e desaparecer. Ou ir até à outra ponta e desaparecer. E é assim que nós tiramos esta partícula do nosso cinto, quando colocamos nas calças. Quando reparamos que o cinto está errado, temos de tirar o cinto para voltar a pôr de novo. Certo? Então tenho que tirar o cinto, esticar de novo e voltar a pôr. Sem tirar as calças, não dá para eliminar esta partícula. Ela está lá sempre. Eu posso empurrá-la para a frente, posso esconder atrás, posso pôr do lado, mas não dá para tirar. Então tenho sempre esse estado com uma partícula. Mais alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui no chat, mas talvez já tenha até respondido. O Adriano perguntou, um campo pode gerar uma partícula? Então, esse é o exemplo. Então aqui, nós só tínhamos o campo. Antes dizia, para descrever o cinto, a única coisa que eu explico é o campo. Eu digo apenas o campo. Onde está o campo? Está sempre 0. Ou está sempre 0 e depois passa para π. Isto é uma descrição do cinto. Agora estou a dizer, tenho outra descrição. Eu digo, tenho vácuo, vazio, e depois tenho aqui uma partícula, e depois tenho vazio de novo. Certo? Essas duas descrições são iguais. Estamos a ver agora. Porque numa descrição sabemos que está para cima, roda e depois continua. Na outra, se eu digo que está vácuo, já sei que está todo na mesma direção. Tenho uma partícula que já sei que corresponde a torcer o cinto e depois tenho vácuo de novo. Então, de facto, se eu explico... Nós fomos desta figura para esta, certo? Mas e desta para esta nós sabíamos também. Nós sabemos que está no vácuo, significa que aqui à esquerda
desta partícula, está tudo a apontar para cima. Aqui torceu porque tem uma partícula no meio. E depois aqui está tudo a apontar para cima de novo. Então, só com a segunda figura, esta é a figura das partículas, passa para a figura do campo. E com a figura do campo, passa para a figura das partículas. Então, não é. Aqui é algo que a gente consegue ver a partícula, entender a partícula. A partícula está aqui. É o cinto onde torceu. Agora vocês dizem, esta partícula não é um ponto, é um pouquinho gordinha, não é? Porque o cinto começa para cima e, ok, ela tem aqui um tamanhito aqui, que é quanto espaço é que ela precisou para mudar, certo? Para torcer. Mas tudo bem, as partículas também têm um tamanho. É pequeno, mas o próton também não é um ponto, é gordinho um pouco. Também não é tão diferente assim. Nós não sabemos se as partículas fundamentais são verdadeiramente pontuais ou se têm algum tamanho. Então, mesmo isso não é tão... É mesmo verdadeiramente como uma partícula. Então, se eu estiver muito de longe, parece um ponto. Não é? Se eu estou muito de longe, só vejo cá ali qualquer coisa e parece um ponto. Como toda a gente de muito longe parece um ponto. Estou muito perto, começo a ver, não é bem um ponto, é gordinho. É como o próton. O próton de longe parece um ponto, eu olho bem de perto e vejo, não é um ponto. Tem quark lá dentro, tem mais estrutura, tem mais estrutura fundamental. Também como teoria de partículas. Professor, boa noite. Por exemplo, quando eu tenho uma carga elétrica, uma partícula carregada, estática, a linha de campo elétrico que se forma, como que eu posso explicar as linhas de campo elétrico que se formam dessa partícula, né? Porque é uma deformação também no campo. E aí uma segunda pergunta B, né? Quando eu coloco essa partícula carregada em movimento, aí, dependendo da velocidade, se for uma velocidade relativística, aí também a deformação do campo vai já ser maior, porque vai haver uma contração de espaço. Então, assim, como que eu posso justificar o desenho, as linhas de campo, por exemplo, para um campo elétrico ou um campo eletromagnético, tanto faz? Se a pergunta é se este exemplo deste campo se permite ter intuição sobre campos que não são apenas um ângulo, mas que são mais complicados, como o campo elétrico, a resposta seria, neste exemplo tão simples assim, não dá. Este é um exemplo, o objetivo deste exemplo é estudar o campo mais simples. Seria mais a pergunta, seria mais parecida com como é que o elétron é uma excitação de um campo fundamental do elétron. Ou como é que o fóton é uma excitação do campo eletromagnético, a partícula de luz. Então, para explicar porque é que as linhas de campo são perpendiculares à partícula elétrica ou porque é que as linhas de campo magnético são perpendiculares, eu acho que esta intuição não ajuda. Esta intuição... O propósito deste exercício é mesmo explicar a relação em porque é que campos têm a ver com partículas. Isso, eu acho que este exemplo ajuda. Deixa-me dizer algo relacionado com o que aconteceu aqui. O ângulo passou de 0 para π. Ok? Vocês preferem que eu use π ou 180? Ou é igual? Sei que na escola usa-se... Não importa, né? Qualquer um. Pode usar π, eu acho que é legal. Então, π é... Vamos por aqui, π como sendo 1 vezes π. Então, 1 vezes π, o que é que significa? Eu torci uma vez o cinto. Ok? Então, torci uma vez o cinto e, como eu disse, agora acabou. Se eu colocar o cinto, está lá. Essa uma unidade de torcer o cinto. Então, esta partícula tem uma propriedade. Ela tem uma propriedade de... Corresponde, esta partícula, a torcer o cinto por 1 vezes π. Ou seja, uma vez. Certo? Torci o cinto uma vez. E quando eu torço o cinto uma vez, eu movo isso, mas é sempre uma vez. Certo? Então, esse 1, que não muda, é uma carga. Esse número 1,
que não muda, e eu mudo para aqui, a partícula pode mover aqui para o lado, passado um tempo ela pode estar aqui ao lado, agora a partícula está aqui, mas continua a ser uma partícula em que 0 passa para π. Continua a ser uma partícula com carga igual a mais 1, em que este 1 aqui é a carga da partícula. Agora, podia acontecer uma coisa diferente. Eu podia pegar no cinto e podia torcer o cinto 2 vezes. E depois esticar de novo. Agora, o que acontece se eu torcer o cinto não π, mas 2π? Okay? Então, vamos pegar agora no cinto. Isso, então, é bem interessante para explicar um pouco conservação de carga. Vamos pegar no cinto e agora, em vez de ser 0 a π, vamos fazer de 0 a 2π. Ora, 0 para 2π, eu posso pegar no cinto, está em 0, e em vez de mudar para π, muda para 2π. Certo? Agora, o que é que acontece? Quando eu mudo para 2π, na realidade, eu posso deformar isto para o quê? Para primeiro mudar para π e depois mudar de π de novo para 2π. Ou seja, se eu torcer o cinto uma vez aqui e uma vez aqui, eu posso juntar estas duas num salto grande de 2π. Eu, quando rodo 2π, posso separar em 2 pontos em que o cinto está torcido. Torceu π num lado e torceu π no outro lado. Concorda? E quando junto os dois, parece que torci de repente 2π, daí a volta completa num ponto. Então, o que aconteceria é que aqui passou de 0 para π e aqui passou de π para 2π. Então, aqui tinha carga 1, aumentou por π, e aqui tinha carga 1, e o total deu algo, que aqui quando se juntou, tem carga 2. 1 mais 1 que deu 2. Passou aqui de 0 para 2π direto. Então, torcer e torcer de novo são 2 partículas, cada vez com carga 1. Pode juntar numa só partícula com carga 2. Mas a carga não pode desaparecer. Elas não podem desaparecer. Eu começo com carga 1, tenho mais carga 1 e ela não desaparece. Ok? Porque não dá para distorcer o cinto. Mas agora, quando temos carga, existem, na física, carga positiva e carga negativa. Ok? O que é que seria carga negativa? Seria, eu pego no cinto, torço, e mais lá à frente, torço no sentido contrário. Ou seja, distorço. Concordam? Então, o que eu posso ter é um cinto enorme que está para cima, está a 0, aqui, o ângulo é 0, está a apontar para cima, e aqui torço, e depois ando, e passado 1 quilómetro, distorço de novo. Okay? Então, eu tenho um cinto enorme, né? Com um aluno está numa ponta da sala, o outro está na outra ponta da sala, e está o cinto esticado, e eu peço a outro aluno para ir num ponto e torcer, e peço a outro aluno para ir no outro ponto e distorcer. Ok? Concordam? Agora, o que é que aconteceu? Eu tenho aqui uma mudança. Aqui mudou de 0 para π. Eu digo que aqui de longe, se eu olhar de longe, vejo o meu espaço e digo que tenho aqui uma partícula com carga 1. E aqui, o que é que aconteceu? Aqui foi de π de novo para 0, desceu em vez de subir. Então eu digo que tenho aqui, vamos desenhar uma bolinha, em vez de usar uma bolinha cheia, uma bolinha vazia, diria que tenho uma partícula com carga menos 1. Agora é carga oposta. Ora, o que é que pode acontecer agora? Agora, elas podem, as partículas, podiam, à medida que o tempo passa, podem se aproximar.
Aqui podia estar o aluno com a mão a agarrar aqui, a torcer, não é? Está aqui uma mão, está aqui outra mão, aqui. Eles podem se ir aproximando e movendo estas partículas. Eles não conseguem destruí-las sozinhos, porque começa em 0, vai para π. Então não dá para destruir. Há uma transição de 0 para π. Não importa o que a gente faça, não começa em 0, acaba em π, não dá para mudar. Mas posso ir movendo e movendo as duas. E agora elas estão-se a aproximar. Agora o que está a acontecer, estas partículas estão-se a aproximar. E elas aproximam-se mais e elas têm carga oposta. Então o que é que acontece quando elas chegam perto um do outro? Está tudo 0 e está ali um pontinho em que está um pouco torcido. É só pegar no cinto que está esticado e fazer assim, né? Torcer aqui um pouquinho no meio. Ok? Já não é uma mudança entre 0 passar para π. É sempre 0 e está ali uma coisa, ali uma deformação no meio. E eu agora, sem esta deformação aqui no meio, posso largar e solto. E desaparece completamente. Não é? O cinto, se eu torcer e distorcer, dá para desfazer o nó. Posso passar, eventualmente, para nada. Então, o que aconteceu é, tinha uma partícula, tinha aqui outra partícula, e elas desapareceram. Aqui não tenho nada. O que está a acontecer aqui é a aniquilação de uma partícula e de uma antipartícula. A partícula que tem carga menos 1 é uma antipartícula. Então, no cinto, eu posso dizer que quando torço para um lado, estou a criar uma partícula, torço para o outro lado, é uma antipartícula. Então, aqui o que temos é uma partícula, torcer o cinto numa direção. E aqui temos o que chamamos, em física partícula, uma antipartícula. É igualzinho à partícula, a única diferença é que torce na direção contrária. Isto é, tem carga oposta. Mas de resto é igual, tem a mesma energia. Seja lá qual foi a energia que custa para torcer numa direção, custa para torcer na mesma direção oposta, não é? Então é tudo igual, todas as propriedades são iguais. Mas esta partícula e a antipartícula, o que fazem é podem se aniquilar. Okay? Ou, por exemplo, podiam as duas vir uma contra a outra com imensa energia, colidir e produzir outra parte, partícula-antipartícula, que continuam a deslocar-se para um lado e para o outro. Ou podiam colidir, né, e produzir mais partículas que se deslocam, desde que a carga total seja 0. E isso seria o equivalente nos colisores de partículas, quando colidimos muitas partículas e criamos muitas partículas do nada, desde que a carga total seja 0. Exatamente como fazemos no CERN, na Suíça. Então, o experimento do CERN na Suíça seria esse. Pegamos um cinto gigante de borracha, torcemos numa direção, torcemos noutra, jogamos as ondas no cinto uma contra a outra, elas batiam e produziam um conjunto de partículas e antipartículas, desde que a carga total seja 0, claro. Então, pronto, eu acho que este exemplo é um exemplo bonito, que, como vocês veem, dá para ilustrar alguns pontos interessantes sobre partículas, antipartículas, carga, conservação de carga, e usando um exemplo que é muito mais simples do que os exemplos três-dimensionais, com campo elétrico e tudo mais. Então, acho que desmistifica um pouco de onde é que vêm as partículas, qual é a relação entre os campos, que são uma coisa que parece mais esotérica, e partículas, que é uma energia que anda de um lado para o outro. Não é tão... Com este exemplo, eu acho que ajuda a tornar um pouco mais simples de entender isso. Então, eu acho que parava por aqui. Mas há mais coisas a falar sobre isto, mas já falei mais do que 30 minutos, acho que é um bom momento para abrir para perguntas. Tem umas perguntas aqui no chat. César, você gostaria de fazer a sua pergunta? Pode abrir o microfone, acho que é mais fácil. Oi, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu estou a ouvir, sim. Sim, boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Parabéns pela palestra, muito interessante. Eu tenho uma pergunta com relação à aplicação de teoria dos campos para explicar, né, o universo de acordo com como Einstein fez através da teoria da relatividade geral. Tem relação entre campos, né, e partículas e a teoria da relatividade geral? Como isso se encaixa
nessa explicação, né? Isso visando alunos do ensino fundamental, né? Do final do ensino fundamental e do terceiro ano do ensino médio, né? Um ano antes de sair da graduação. Como eu poderia explicar para o aluno dar essa introdução, né? Fazendo essa correlação com a teoria dos campos para poder explicar a relatividade geral, né? Baseando que o senhor já fez muito bem em aplicar essa didática muito de fácil compreensão, né? Utilizando o cinto, é bem interessante, com certeza eu vou levar isso para a sala de aula. E aí eu gostaria de saber, com relação à teoria de campos e a relatividade geral, como eu poderia utilizar um exemplo parecido com o que o senhor utilizou na palestra de hoje. Ok, então, a ideia base aqui que nós estamos a ver é assim. Nós temos um campo, então, o que é que aprendemos com o cinto para passar para a relatividade? Tínhamos um campo e ele estava no chamado vácuo, no estado de mínima energia, e depois continuou no vácuo, ok? E no meio não está no vácuo. Por exemplo, torceu o cinto. Okay? Então, aqui temos o que chamamos algo não vácuo, não é vácuo, ou seja, nós chamamos uma excitação, ou uma transição entre vácuo e vácuo, mas a ideia básica é há vácuo e há algo no meio, e esse no meio vai ser a partícula. Sim. Ok. Só que aqui, o que era muito simples, porque aqui vácuo significava φ igual a 0 ou qualquer múltiplo de π, certo? E então era só uma dimensão, e aqui não vácuo significa uma transição. Então era muito fácil descrever o que é vácuo e o que é transição. Nos campos normais é mais difícil. Nos campos normais, por exemplo, no campo elétrico, não há campo elétrico e de repente há um bocadinho de campo elétrico e depois volta a não haver campo elétrico. Okay? Então seria vácuo, um fóton, seria campo elétrico, por exemplo, igual a 0. De repente está aqui a partícula de luz, tenho aqui um campo elétrico, está o campo elétrico aqui não é 0, e de repente volta a ser 0 aqui. Então aí seria, é o campo elétrico que tem ali uma excitação e está a andar. Agora o que é mais difícil entender aí é porque que o campo não abre, não fica todo assim enorme. O exemplo do cinto é bem útil porque dá a entender, quando você torce, fica ali, ali tem um tamanho que é ali a partícula, ela não começa a aumentar e a espalhar e tudo mais. Nestes exemplos assim, sem saber as regras do campo, não é fácil entender porque que fica ali uma partículazinha. Porque é que não abre e não faz assim uma coisa que não parece nada uma partícula? E isso, de facto, é difícil de explicar. Então, aqui seria o eletromagnetismo. E então, o que seria a relatividade? Igual, temos vácuo, depois temos aqui alguma coisa que não é vácuo, e depois temos aqui vácuo de novo. Só, agora o que é o vácuo? Qual é o campo agora? Aqui o campo tinha uma dimensão, era muito fácil, era o ângulo só. Aqui tínhamos 3 dimensões, eram as componentes do campo elétrico. E aqui temos, podemos dizer, vou explicar já, 10 dimensões, que é mais complicado de descrever o que é o campo da relatividade. Mas o campo da relatividade é assim. Quando eu tenho espaço-tempo, tenho 3 dimensões e estou aqui, num ponto. E quando eu estou num ponto, tenho uma vizinhança do ponto, e preciso saber como calcular distâncias em todas as direções. Então é como se eu precisasse, para saber o meu espaço-tempo, preciso de saber como usar réguas em todas as direções do espaço-tempo. Ok? Então, as réguas, como é que calculo distâncias? Preciso de teorema de Pitágoras, se tiver uma distância assim, não é? É esta distância ao quadrado, mais esta ao quadrado e tudo mais. Mas preciso saber as unidades nas várias direções. Preciso saber, será que o espaço-tempo está todo homogéneo ou será que está esticado ali nos pontos? Uhum. Então, o que seria a deformação pela massa, né? Então eu preciso da informação sobre essas réguas. Entendi. Essas réguas que apontam em várias direções e têm várias magnitudes. Então, acontece que existe esse espaço das réguas, que é o que se chama uma métrica, e da mesma forma que o campo elétrico tem uma componente A, e o A pode ser X, Y ou Z, e são 3 componentes e por isso 3 dimensões,
A métrica é outro campo, que se chama G, que tem duas componentes A e B, cada uma pode tomar alguns valores. Elas não são independentes, então cada uma pode tomar 4 valores, então normalmente seria 4 vezes 4, 16, mas não são todas independentes, algumas dependem das outras, a resposta correta é 10. Então, quando estas métricas são triviais, isto é, não é quando são 0, porque há sempre uma distância, mas quando são 1, digamos assim, estamos no vácuo. Tudo está à mesma distância, cada ponto é igual aos outros, nada está esticado, nada está comprimido. Quando passa uma onda gravitacional, mudam estas regras, esticam numa direção, contraem noutras direções. Então, nesse ponto em que a onda gravitacional está a passar, aqui a minha métrica é trivial, é o equivalente de φ igual a 0, nada está a acontecer. Aqui a minha métrica é trivial, nada está a acontecer noutra região do espaço-tempo. E aqui no meio a minha métrica está esticada. Tipo, as distâncias nesta direção são muito menores do que as distâncias nesta direção. Então seria aqui uma métrica deformada. O que é que eu chamo então a essa partícula, esse bocadinho que anda ali para um lado para o outro, onde a métrica está deformada? É uma partícula. Aqui, esta partícula chamamos fóton, que é a partícula de luz. Aqui chamamos graviton, que é a partícula de gravidade. E aqui chamamos cinto, né? Chamamos partícula do cinto. Ou nó no cinto, né? Seria um nó. Sim, tudo bem. Obrigado pela explicação. Ficou bem claro. Agora tem uma pergunta do Francisco. Francisco, pode abrir seu microfone? O Francisco está sem microfone. Ele perguntou se é o campo que gera uma partícula ou é a perturbação do campo que gera a partícula? Pode dizer qualquer um dos dois, depende das palavras que usar a seguir. Aqui vamos dizer porque é que podia ser a segunda resposta, porque de facto o que aconteceu, o campo estava tudo para cima, depois estava tudo para baixo, e foi o facto de mudar o campo, a perturbação do campo, mudança do campo, que é o que nós chamamos partícula. Por outro lado, o que é que mudou? Foi só o campo. Então, ok, é o próprio campo que gera a partícula. Então, eu diria, dependendo das palavras que colocamos à volta, as duas podem estar certas, né? O que é verdade é que se o campo estiver todo para cima, não vai de repente aparecer uma partícula do nada. O que aconteceu foi que eu deformei lá, coloquei a partícula. Depois dela estar lá, ela começa a mover-se no espaço-tempo. Agora, uma pergunta do Marco e depois do Diogo. Marco, pode abrir seu microfone. Olá, boa noite a todos. O professor, eu tenho uma pergunta, é bem básica assim, mas eu fiquei meio confuso aí, tá? Então, é o seguinte, se o campo pode gerar uma partícula, pode ocorrer o inverso, ou seja, a partícula gerar um campo? O campo é mais fundamental, certo? Isto é, o cinto, por exemplo, as deformações mais básicas são estas, em que está tudo vácuo e depois torce, e depois está tudo vácuo e depois torce. Mas eu posso forçar coisas que não parecem partículas. Por exemplo, o cinto pode torcer bem lentamente ao longo da sala. Aí já não parece partícula nenhuma, já parece uma mudança muito gradual do estado. Então, eu diria que o campo é mais fundamental. O campo tem lá as partículas, mas as partículas têm menos informação do que o campo. Então, nesse sentido, o mais fundamental é a teoria, é os campos. São mais fundamentais do que as partículas. Claro que o que nós fazemos é medir partículas, né? É fazer experimentos em que jogamos partículas. E depois temos, a partir do estudo das partículas, adivinhar os campos que estão por trás.
Porque quando estamos no sénior, eu não meço o campo do Higgs, eu meço a partícula do Higgs. Ou meço a partícula do elétron, não meço o campo do elétron. Depois de medir essas partículas, eu tento adivinhar uma teoria dos campos que descreve essas partículas, que dá os resultados desses experimentos e que cria essas partículas. Então, esse é o desafio das pessoas que estudam teoria de campos, é entender, saltar do mundo do experimento, onde eu observo partículas que batem lá no pixel número 23 do CERN e põe lá uma bolinha vermelha a dizer que a partícula chegou aqui. Como é que eu passo dessa teoria das partículas que batem em detectores para campos, que são estes objetos mais fundamentais? Obrigado. Agora o Diogo. Oi, boa noite. Meu som está saindo direitinho aí? Tá ótimo. Ah, legal. Boa noite, professor Pedro. Cumprimentar pela apresentação muito didática, né? Quero só fazer um comentário antes de fazer a pergunta. Tem um artigo do Art Robson que saiu em 2013 na American Journal of Physics, cujo título é There are no particles, não existe partículas, somente campos, né? E deu inclusive uma réplica e tréplica, né? Uma controvérsia em torno dessa discussão. Bem interessante esse conjunto de artigos lá na American Journal of Physics. Mas a minha pergunta é sobre, o senhor é especialista em teoria de cordas, né? Então, eu queria fazer uma pergunta no sentido seguinte: a teoria ela ainda é debatida assim no centro de uma controvérsia, né? De um lado, ela é colocada como para viabilizar. Diogo, seu microfone está mudo. Não está. Acho que não. Está me ouvindo bem? Eu consigo ouvir, não tá muito alto, mas dá para ouvir. Mas eu posso aumentar um pouquinho, então. Aumentei um pouquinho. Tá bom. Dava para ouvir antes já. Aumentei mais um pouco, talvez. Bom, de um lado, assim, ela tem algumas promessas que... Questão da compatibilidade da relatividade geral com mecânica quântica e a busca de uma teoria unificada, mas, por outro lado, ela tem essa questão da lacuna empírica, né? E também existem críticas quanto ao moroso progresso teórico dela. Mas a minha dúvida específica em relação a essa lacuna empírica, eu li algumas coisas assim com relação à supersimetria, dimensões extras, que eventualmente a detecção de alguma partícula, né, ou de alguma situação poderia dar indícios, né, a favor, ou, tipo assim, empiricamente favoráveis à teoria das cordas, né? Eu não sei se eu fui muito claro na questão, mas a minha preocupação assim é de se tem alguma discussão assim sobre algum tipo de experimento que possa vir a trazer algum tipo de indício favorável do ponto de vista empírico para a teoria das cordas, especialmente com relação à supersimetria, embora a teoria das cordas não é a única teoria, né, que carrega isso, que tem isso, e também em relação às dimensões extras, também não é a única teoria, por isso que eu não digo assim que seria uma comprovação da teoria ou uma coisa assim, mas um indício, porque ela não seria a única, né? Então, deixa-me só fazer um comentário, então, primeiro sobre energia. Então, quando nós tínhamos o cinto, eu falei que, visto de muito longe, parecia uma linha apenas, né? Porque estou muito longe, nem vejo que tem espessura, e a partícula parece um ponto. Ora, se eu vi de muito longe, é assim. Depois eu começo a ver de mais próximo, mas eu continuo a aparecer igual. É como quando estou no avião, não é? Parece um ponto, depois ainda continua a aparecer um ponto, e quando eu faço daqui para aqui, fiz zoom in, ampliei, e não aconteceu nada. Eu tenho de aumentar ainda mais, e aí eu começo a ver, não é um ponto, é uma pequena transição. Ok? E então, finalmente, se eu de facto fizer muito zoom in, eu vejo que a partícula tem estrutura interna e não era um ponto, afinal. Afinal, era uma transição e tinha estrutura e era gordinha e tudo. Teoria de cordas seria parecido. A ideia é dizer que as partículas são pequenas loops de corda, mas como eu estou a ver de muito longe, parece um ponto. E parece um ponto, e só quando eu ampliasse muito é que eu via que na realidade é uma pequena corda. Ok? Agora, o problema é que ampliar, fazer este zoom in, olhar cada vez a distâncias menores, isto corresponde a aumentar a energia.
certo? Porque distâncias muito pequenas necessitam de experimentos para ver lá bem pequeno que usam muita energia. E a energia para chegar daqui até aqui, para ver a energia necessária para ver se são cordas, é enorme. E por isso não conseguimos olhar e ver se são de facto cordas. Então, diretamente não há hipótese. É muita energia. Não vamos lá chegar nunca. Ou pelo menos tão cedo. Sim, Então, envolve escalas de Planck, né? Correto. Sim, são escalas de energia gigantescas. Então, mas o que aqui podemos fazer é, se eu tiver aqui uma teoria de campo do Φ e a teoria do campo faz previsões sobre o que acontece quando duas destas partículas colidem uma com a outra, tipo elas desaparecem, como naquele exemplo que a carga pode se aniquilar se for uma carga positiva e negativa, e se essas previsões fazem previsões para as partículas, se essas previsões bater certo com o experimento, tudo bem, eu não consigo ver que a partícula não é um ponto, mas eu digo, provavelmente, a minha teoria está a funcionar. Não é? Então, ver a corda não é tão fundamental. O que é fundamental é chegar aqui e fazer previsões para o que acontece com estas partículas vistas de longe. Ok? E isso é difícil. Isso, de facto, é difícil. É um problema difícil de estudar, porque a teoria de campos, como eu falei no início, é mais um formalismo, não é tanto uma resposta universal. Eu estudei o campo para um cinto, há o campo elétrico, há o campo disto e daquilo, é mais uma linguagem, dá para estudar tudo. Da mesma forma, há cintos que têm umas regras, como é que os nós se desfazem e se movem. Tem outros cintos que são feitos de outro material que vai ter outras regras. Então, imagina, você tem vários tipos de cinto, só vê um cinto muito de longe. Adivinhar que tipo de cinto é e tudo, só estudar estas partículas a bater umas com as outras é difícil. A teoria de cordas é parecido. Há muitas possíveis teorias de cordas. Adivinhar qual delas será que descreve o mundo real é muito difícil. Então, isso pode simplesmente estar errado. A teoria de cordas faz algumas previsões e nós tentamos verificar se as previsões estão certas ou não. Por exemplo, este cinto parece um objeto unidimensional, porque está muito de longe, mas quando olhamos bem de perto, vimos que tem mais dimensões. A teoria de cordas parecido, também diz que o nosso espaço-tempo não teria mais dimensões, mas é preciso olhar bem de perto para ver se existem ou não. Então, experimentalmente, eu concordo, é muito difícil verificar se a teoria de cordas é uma teoria correta ou não. É, por enquanto, a única teoria que consegue juntar, consegue fazer o quê? Aqui nós falamos de campo que passam a ser partículas, mas não descrevemos nada de física quântica. Até agora foi tudo clássico, é só o cinto, eu torço o cinto, não é? Uma coisa do dia a dia, cintos clássicos e tudo, não houve nada quântico. Ora, existia uma versão desta palestra que é a versão quântica, é tudo igual, mas com quântico. E isso nós sabemos fazer a versão quântica deste modelo aqui, sabemos fazer deste modelo aqui, e na versão quântica deste modelo não conseguimos fazer. Não sabemos fazer estas partículas quanticamente. Teoria de cordas dá uma resposta. Portanto, aqui sabemos fazer quântico, aqui sabemos fazer quântico. Aqui não sabemos. Com as regras normais não conseguimos. A teoria de cordas dá uma resposta. Diz, ok, com cordas conseguimos. Se essa resposta está correta ou não, não sabemos, mas é a única que conseguimos descobrir até agora. Não sei se eu posso só dar um pedacinho da resposta dele para fazer uma pergunta. Claro. É rápida. Sim, claro. Diga. Pelo que eu entendi, então, assim, do ponto de vista assim, mais epistêmico, o que o senhor disse que faz mais sentido fazer a pergunta assim, se as versões compactificadas da teoria das cordas, né, que nem o senhor falou, jogou o gráfico lá de baixo lá para cima, né, fazem sentido, tipo, a teoria que está ali com energia enorme e descrita em dimensões maiores, se ela faz sentido, alguma previsão dela faz sentido aqui no nosso mundo real, seria mais... Por exemplo, a lei de Newton diz que a força entre dois corpos é o produto das massas a dividir pela distância ao quadrado, não é? Mas isso a teoria de cordas diz, não é bem assim. É isso mais uma pequena correção a dividir por R levantado a outra potência. Uma pequenina correção. Se conseguirmos medir essa correção,
E se der o resultado que a teoria de cordas gosta, a gente diz, ok, é provável que seja a teoria de cordas. Mas como é que sabe? Pode haver outra teoria que também faz a mesma previsão. Então, mas se fizer 2 previsões que estão certas, a gente já acredita. Legal, muito obrigado. Agora a gente tem uma pergunta do Eduardo. Eduardo, pode abrir seu microfone. Ok, boa noite. Na verdade, é um comentário e uma pergunta, né? É que lá na primeira parte, lá no começo, alguém fez uma pergunta sobre como nesse modelo aqui, né, como poderia ser interpretado o campo elétrico, né, de uma partícula. Aí, quando na segunda parte o senhor começou a falar sobre as torções, sobre cargas, me pareceu intuitivo pensar o campo elétrico, né, de uma partícula como a própria distorção, né, a própria região da torção, né? Eu poderia definir a partícula só como a região central da torção, só a região central. E tudo aquilo ao redor seria uma extensão do campo elétrico. Poderia pensar o campo elétrico como uma extensão até da própria partícula. Só uma ideia, não sei se é tão intuitiva, se essa concordo 100%. Neste exemplo, isso é um bom comentário, sim. Deixa-me só... Exatamente. Aqui, podia dizer, isto é a partícula, e aqui o campo mudou um pouquinho, é como o campo elétrico gerado pela partícula. Passado um pouco, já não se nota o efeito da partícula. O campo já voltou para o vácuo. Da mesma forma como o campo elétrico, né? Vai decaindo a sua força e, eventualmente, já está no vácuo, longe da carga elétrica, né? Tem um alcance finito, né? Tipo... aqui tem um alcance finito, o campo elétrico decai, né? O alcance é infinito, mas vai decaindo, né? Mas aqui, pronto, nesta figura é como se fosse finito. Aqui na prática já voltou ao vácuo a partir daqui, e a partir daqui também, né? Então essa é uma intuição correta que dá É uma para intuição usar. boa, sim, é verdade. Okay. Mas a pergunta mesmo que eu ia fazer é que a gente ouve... É isso. Concordo, sim, gosto dessa analogia, sim. Sim. A pergunta que eu ia fazer é: a gente ouve falar da dualidade onda-partícula, né, da mecânica quântica e tal. Como que eu poderia enxergar a dualidade onda-partícula nessa figura? A onda, eu poderia associar a onda com o campo, de alguma maneira? Não. Não. A onda não é o campo. Não dá para associar aí, né? Não. É outra coisa. Aí é mesmo diferente. Aí o que acontece é... é que na física clássica o cinto está aqui, não é? E depois está aqui, e depois está aqui, e na partícula, na teoria de partículas, nós dizemos que tínhamos uma partícula que se foi deslocando para a direita. E então desenhamos assim uma partícula. Então está aqui o lado da partícula, aqui o lado do campo. Em física quântica, isto é uma partícula clássica, apenas está a deslocar. Em física quântica, a partícula não segue uma trajetória, mas segue todas as trajetórias possíveis. Não é apenas importante uma trajetória, mas tem que somar sobre todas as trajetórias possíveis da partícula. E a função de onda descreve qual a probabilidade de uma delas acontecer. Então aqui seria como, havia uma função de onda que diz o cinto está assim, depois roda de novo, mas existe outra função de onda que diz, na realidade, o cinto está numa superposição quântica. Parte do cinto está aqui, mas isto seria um estado quântico, desenhamos assim o símbolo, mas uma parte do cinto, a partícula está aqui à frente. E então tudo seria, então é uma composição de cintos, da mesma forma que seria uma composição de partículas que descrevem a física quântica. Então, há aqui um campo que diz qual a probabilidade da partícula estar aqui. A probabilidade da partícula estar aqui é este campo psi ao quadrado. E aqui tem outro campo, que é o campo φ, que diz onde está a partícula. Se a partícula não está num lugar, mas está numa probabilidade, então tinha de pegar no campo e ter uma superposição de campos φ. É como se fosse uma superposição de cintos. Então, são, de facto, duas noções diferentes. O psi, que diz que onde está
a partícula, é o psi, que diz onde está, qual é a probabilidade de estar aqui e qual a probabilidade de estar aqui. E para cada realização do cinto, ou descrevo usando partículas, ou uso o φ para dizer que é a mesma coisa, explicar o campo φ ou explicar a posição da partícula. Mas são dois conceitos diferentes, não é? Um é o campo que diz onde estão, que é a relação entre campo e partícula. Outro, a relação entre física clássica e física quântica, precisa de uma nova quantidade que diz que as partículas seguem as regras da física quântica e não vão numa trajetória fixa, mas seguem todas as trajetórias possíveis, e temos a dupla fenda e tudo mais, e superposição quântica, que é outro conceito diferente. Ok, obrigado. Só seria uma complicação extra além da top. Sim. Beleza, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Marcial que não tem a ver com a apresentação em si, mas ele gostaria de saber qual é o equipamento que você está usando para fazer a apresentação. Eu estou a usar o GoodNotes. É um software, mas há muitos. Primeiro estou a usar um tablet, estou a usar um iPad. Os tablets têm vários softwares que dá para escrever. Eu uso este GoodNotes porque tem este quadro, porque o GoodNotes não tenho a certeza se é gratuito. Era gratuito quando eu usei. A versão que eu estou a usar acho que é paga, mas não é cara. E é isso. Eu estou a usar GoodNotes mais iPad. Então, quando você criar aqui um documento, se eu for aqui criar um documento, vocês estão a ver a minha tela ainda, não estão? Ou não? Desapareceu? Se eu carregar aqui assim... Okay. Parece que desapareceu. Estão a ouvir? Sim. Mas a tela não está a partilhar. Ok, tudo bom. Ok. Então é este software aqui embaixo, este GoodNotes que eu carreguei. Mas quando eu carrego para criar um novo documento não aparece. Mas que dá para usar o fundo negro, assim, tipo lousa e outros fundos diferentes. Então eu gosto dele, mas é esse software, é o GoodNotes. E agora não sei voltar para o que estava a fazer. O que é que eu faço? Está aqui. As perguntas acabaram. Eu acho que se alguém tiver mais alguma pergunta, pode levantar a mão aí. Mas eu gostaria de agradecer muito obrigada, professor Pedro, pela excelente apresentação. E obrigada a todos pela participação. Eu coloquei o link para o formulário, quem quiser certificado, preenche o formulário, é só 3 perguntinhas, é rapidinho, está aqui no chat o link. Muito obrigada, Pedro. Nada, espero que tenha sido bom. Tchau, tá. Um abraço. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta, se fosse possível. Claro. Não tem nada para fazer. A pergunta é, o que provoca a perturbação no campo é energia, ou não? Custa energia criar uma perturbação no campo. Por isso, a partícula tem mais energia que o vácuo. Ok? Isso é verdade. Agora, por que é que a energia... Então, se a partícula podia desaparecer, eu podia passar de energia para 0 energia. Isso era bom. Diminuía a energia. Mas não pode porque tem carga. E a carga não pode desaparecer. Eu não posso simplesmente passar aqui tudo para cima e aqui está tudo para baixo. Ou aqui está ângulo 0, aqui está ângulo π. Né? Aqui está tudo para baixo e ali está tudo para cima, na realidade. Não dá para, de repente, destruir isso. A única maneira que dá, como eu disse, é pegar na partícula, levar até o fim e no fim distorcer, né? No fim rodar a mão de novo. Mas se estiver preso no início e no fim, não dá para destruir. E a maneira de pensar que não dá para destruir é que tenho carga. Agora, aqui nós não chamamos carga elétrica. E esta carga custa uma energia, mas não importa, não dá para destruir porque não dá. Quando eu tenho um elétron e um pósitron, que é a partícula do antielétron, aí elas já se podem destruir. Mas conservam energia. O que acontece é que elas destroem e produzem muitos fótons e partículas de luz e coisas assim.
essas partículas de luz viajam até o fim do universo, onde desaparecem. Seria o equivalente de chegar aqui ao fim. Mas tem uma dada energia, não pode a energia desaparecer. Está lá, pode colidir, pode mudar de direção, pode ir para o infinito, mas não pode desaparecer do nada. Esta carga, no caso do elétron, é uma carga elétrica. Neste caso, do cinto, não. É uma carga que existe não por eletricidade, mas o que nós chamamos em topologia. É porque o cinto torceu, não há maneira de distorcê-lo localmente, só globalmente. Então, o nome que usamos para esta carga não é carga elétrica, é carga topológica. Mas ok, isso não é importante o nome. O que é importante é que existe uma noção de quanta carga existe, neste caso, uma unidade, e essa carga é conservada, embora custe energia, e por isso não pode desaparecer, menos começa a colidir cargas opostas. Ok, obrigado, professor. Eu acho que o Valdir quer fazer uma pergunta. Uhum. Olá, boa noite. Boa noite. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, sim. Então, eu pela primeira vez estou vendo a palestra, estou gostando muito, eu não tinha a menor ideia. Era uma pergunta simples, muito simples. A relação, quando a gente fala muito em campo, a gente sempre associa intuitivamente a 3 dimensões, né? E relatividade, a gente vê a 4ª dimensão, que é o tempo. Sim. Para esses casos que o senhor estava falando, a gente define uma quantidade. A gente define uma quantidade de dimensões ou sim, sim. Ou não? São 2 dimensões, não é? É uma que é a posição desta partícula, onde é que ela está, aqui, é o x, e outra, o tempo, porque ela agora está nesta posição, mas daqui a um segundo pode estar aqui, daqui a outro segundo pode estar aqui. Então aqui o campo, o ângulo do cinto, depende da posição no cinto e também qual é o tempo que está. Então aqui seria 2 dimensões, uma de espaço, uma de tempo. Entendi. Muito obrigado. Não. Muito obrigado mesmo. Agora, a última pergunta é do Kleber. Professor, boa noite. Muito obrigado pelo conhecimento, pela didática, professor. Se o senhor me permitir, queria fazer uma pergunta a título de curiosidade. Eu queria saber de que lado da corrente o senhor está, mas assim, é só a título de curiosidade mesmo, e se em algum momento aí da pergunta eu falhar, eu errar, por favor, me corrija. Professor, me parece que a eletrofraca, ela aumenta com a energia e a força forte diminui, as duas convergem ali para perto de 10 a 16 GeVs, e onde se espera a grande unificação. E aí teorias convergem para essa ideia, aparece depois disso aí, propostas para o monopólio magnético, que para a gente pode ser loucura, mas, bem, aparecem essas loucuras aí, e a tendência dessa junção é, no aumento da energia, cair essa força, e sem contar com a gravidade, com a força gravitacional ali perto de 10 a 19 GeVs, com o surgimento do graviton depois disso aí, né? E tem problemas na supersimetria, que tenta se alinhar e tal, acontece. Mas a pergunta seria o seguinte, professor, sobre esse graviton, onde é que o senhor está do lado dessa corrente? O senhor acha que ele vai aparecer no futuro ou não vai aparecer? Qual a sua opinião a respeito dele aí? Seria essa curiosidade aí. Então, quando nós observamos normalmente o campo, por exemplo, o campo elétrico, ou o campo elétrico, por exemplo, normalmente não observamos um fóton, observamos muitos fótons ao mesmo tempo. Porque são vários, estão uns em cima dos outros, não é? Então, quando ligamos uma lanterna, não vai um fóton, vai milhões de fótons a bater na parede, não é? Não bate um fóton na parede. Nós já observamos ondas gravitacionais. Ondas gravitacionais são muitos gravitons, não é um graviton, mas são milhões de gravitons a passar e a deformar o espaço-tempo.
Então, nesse sentido, já vimos o graviton. Não vimos mas já vimos uma onda de gravitons a passar. Como é que sabemos que essa onda de gravitons são muitos gravitons individuais? Não sabemos. É como quando passa uma onda de água, como sabemos que aquela onda tem várias partículas lá dentro e tudo mais? Não sabemos. Temos de fazer outros experimentos e fazer experimentos mais difíceis. Então, que existe um graviton, não tenho dúvida nenhuma. As previsões são de tal modo não triviais e tudo funciona, tem de existir. Se o graviton é uma corda e tudo mais, isso é muito mais especulativo. Mas que existe um graviton, eu acho que 99,99% dos físicos acredita que sim, existe uma partícula, como existe o fóton, como existe o elétron, como existe o bóson de Higgs, existe uma que media a força gravítica, que é o graviton. Como todas as partículas, a pergunta depois é, essa partícula é fundamental ou é composta? Se eu for olhar lá dentro, é como o próton, tem quark dentro, então afinal o próton não é fundamental, tem os quarks. O elétron nós achamos que é fundamental, mas não sei, talvez se a gente olhar mais de perto, ver que tem outras coisas dentro. O graviton é fundamental ou tem outras coisas dentro? Também não sabemos. Mas que ele existe, acho que não há dúvida. Agora, depois, todas estas partículas, são todas diferentes ou estão todas relacionadas umas com as outras? A priori parece tudo diferente, não é? A gente vê o elétron, vê o próton, vê os quarks, vê os gluons, vê os gravitons. Cada uma tem as suas propriedades, parece tudo diferente. Mas era mais bonito se não fosse, se estivessem todas relacionadas. E existem teorias físicas que dizem que não, elas estão todas relacionadas umas com as outras. E existe mais simetria que relaciona essas partículas, mas a gente ainda não conseguiu ver. Pode ser verdade, pode ser um desejo, mas isso não sabemos. Não sabemos se quando aumentamos a energia e quando começamos a olhar para dentro das partículas, se elas são mais parecidas do que o que parecemos, do que o que pensamos. E isso seria a parte da sua pergunta, que diz que há teorias que dizem que quando aumentamos muito a energia, as forças começam e as partículas começam a ser mais parecidas umas com as outras. Talvez tenham uma origem comum, todas estas partículas. Sim, isso, pronto, é mais nessa direção mais especulativa de teoria de partículas, o que acontece a muito alta energia, que não sabemos. Mas, se a pergunta é se eu acredito em gravitons, sim. Se acredito em supersimetria e que as forças se unificam todas, não, provavelmente não. Mas é uma questão de fé e de... Não é muito Obrigado. simples. Obrigado, professor. Parabéns pela palestra. Nada. Eu acho que agora acabou as perguntas, acabaram. Então, muito obrigada, Pedro, novamente. E muito obrigada a todos pela participação. Continuem participando das nossas atividades e boa noite. Até amanhã! Boa noite, obrigado. Só uma pergunta para a Cíntia. Ô, Cíntia. Todas as outras atividades tinham um formulário tipo esse para receber certificado ou não? Não. Só pergunte ao físico que a gente faz assim. As outras eu faço a lista de presença. Ah, tá bom. Beleza, obrigado. Obrigado, Cíntia, pela oportunidade. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Tá frio aí? Sempre. É isso aí, Cíntia. Até amanhã. Interromper a gravação? Tinha esquecido disso.